São 8h33, já contando com o Fernando Schiller. O Schiller, antes de explorar a questão aí das fake news, né, que o Congresso recuperou, temos aqui um complemento, né, Cláudio Humberto, para a notícia que comentamos na primeira meia hora, ainda a respeito da decisão do Supremo e suas implicações, né? O ministro Gilmar Mendes, para não deixar dúvida quanto à sua real intenção de acabar com a Operação Lava Jato, suspendeu a decisão do juiz Luiz Antônio Bonatti, que é agora o titular da 13ª Vara Federal de Curitiba, né, onde atuava o juiz Sérgio Moro, sobre o uso de tornozeleira eletrônica por parte do ex-ministro Guido Mantega. Ele simplesmente suspendeu. O contexto foi a Operação Carbonara Química, fase 63 da Lava Jato. Foi deflagrada no último dia 21. A investigação mira supostas propinas milionárias a Guido Mantega e a outro ex-ministro do governo do PT, o Antônio Palocci. É o italiano e outro, né? Em troca da edição de medidas provisórias. Pós-Itália, né? Então, pós-Itália. Então, o ministro Gilmar Mendes não deixa nenhuma dúvida. Por ele, a Operação Lava Jato acaba. Não é isso, Cláudio? Exatamente. Olha, assim, pelo menos é o que ele deixa transparecer, né? No julgamento do caso do bode na sala lá do Bendini, ele quase espumava de raiva, né? O ministro, ele se utiliza de adjetivos para se referir aos procuradores da Lava Jato. Assim, o mais ameno, inclusive no plenário do julgamento, foi ordinários, né? O ministro, com essas declarações e com essa, assim, de um juiz, né, de um magistrado, que se espera serenidade, né? Qualquer cidadão pode perder as estribeiras, juiz não, ou pelo menos não no momento do julgamento. O juiz tem que manter ali uma certa tranquilidade e tal, para exercer a sua capacidade de julgador com uma certa serenidade mesmo, é o que se espera dos dois lados, né? Quem acusa de quem defende. A alegação para tirar as tornozeleiras do ex-ministro Guido Mantega é também, no mínimo, curiosa, né? Ele disse que ele alegou, né, ele concordou com a alegação da defesa de que o Mantega poderia sofrer constrangimento por ser figura pública e o risco de ser hostilizado nas ruas. Ora, ele já vinha sendo hostilizado nas ruas, não é de hoje, né? E o constrangimento decorre exatamente do seu comportamento, do comportamento do qual é acusado, né, de ter sido um ministro da Fazenda corrupto. É a alegação do Ministério Público e é exatamente nisso e nas provas em que se baseou a decisão do juiz, que aliás foi até uma decisão generosa do juiz da Lava Jato, lá de Curitiba, né, o Bonin, porque o que o Ministério pediu foi a prisão do ex-ministro, e ele, em vez de prender, achou que era suficiente apenas confiscar o passaporte de Mantega e aplicar nele a medida da tornozeleira eletrônica, mas aí o Gilmar está aí para isso. Agora, se por um lado a gente tem de lembrar da verborragia inadequada e indevida do ministro Gilmar Mendes ao defender suas teses, por outro lado, isso deve nos fazer refletir sobre o que está por vir no plenário do Supremo Tribunal Federal, é lembrar que a maioria foi atingida com o voto da ministra Carmen Lúcia, que geralmente vota a favor de tudo aquilo que é favorável à Lava Jato na segunda turma. Gilmar Mendes, Ricardo Lewandowski, que tradicionalmente votam contra a Operação Lava Jato, e a ministra Carmen Lúcia formou o terceiro voto, formando a maioria, portanto, contra o voto do relator da Lava Jato, o Edson Fachin, que ficou sozinho. Faltou o Celso de Mello na turma, que está afastado por problema de saúde. Rafael. A ministra Carmen Lúcia, como sempre... Oi, Thaís. Não, diga, só termina, porque eu vou chamar o Schiller para participar da conversa aqui, mas termina teu raciocínio. Não, pode chamar então, vamos lá. Não, vamos lá. Bom dia, vamos lá. Toda essa discussão a gente está tendo aqui em torno do Supremo Tribunal Federal, tem o caso da volta aí dos processos, tem agora a questão da tornozeleira do Mantega, enfim, do processo do Mantega. Como é que você está vendo essa... Obviamente tem muita questão envolvida aí, cada um pode fazer uma avaliação subjetiva sobre as intenções dos ministros, etc. Evidente que a Lava Jato tem um impacto político, evidente que há pressões de todos os lados, não é? Vamos lembrar, apenas naquele episódio onde a juíza lá em Curitiba determinou a transferência do ex-presidente Lula para São Paulo,
nós tivemos lá, sei lá, 60, 70 deputados fazendo uma espécie de corpo a corpo, né, no presidente Supremo, e acabaram revertendo uma decisão por ampla maioria no Supremo, determinando a permanência do ex-presidente Lula em Curitiba. Então, só é um pequeno sinal. Obviamente, tudo isso tem implicações de natureza política. Eu estava ouvindo o programa, mas eu concordo com o Zé Paulo. Quer dizer, boa parte das decisões do Supremo, elas têm um conteúdo político. Quando o Supremo vai lá e restringe o foro privilegiado, foro prerrogativo de função, na minha opinião, inventaram um artigo na Constituição que não existia, é uma decisão política. Quando o Supremo criminaliza a homofobia, não é? De novo, inovando a Constituição, né? Funcionando como pequena Assembleia Constituinte, é uma decisão política, subjetiva. Agora, recentemente, semana passada, quando o Supremo revogou na prática um artigo da Lei de Responsabilidade Fiscal a partir de uma ação direta de inconstitucionalidade de 2002, o PT, o PCdoB, o PSB, na época, o PDT, se não me engano, impetraram uma ação de constitucionalidade do artigo que permitia a redução de jornada e salários dos servidores em caso de descumprimento da Lei de Responsabilidade Fiscal. Isso é uma decisão política. Uma decisão política. Aliás, deu um empate na votação, quer dizer, um voto. Quer dizer, o Supremo, além de tudo, está dividido. Tem um setor lá garantista, que é classicamente representado pelo ministro Marco Aurélio Mello, pelo ministro Gilmar Mendes. Tem outro setor tem outro grupo lá que tem uma visão mais, digamos assim, mais flexível do direito, não é? Como é o caso do ministro Barroso, por exemplo. Não é? Agora, essa decisão, essa posição do ministro Fachin, do ponto de vista jurídico, eu acho ela perfeitamente lógica. Não é? O fato de que se há uma delação premiada, não é? Então você tem novas informações, novas imputações que são feitas sobre um determinado réu, não é? Ele tem direito, em tese, aqui eu estou falando em tese, eu não sou jurista, evidentemente, mas eu escutei muitos juristas sobre esse assunto, quer dizer, ele tem, em tese, direito às alegações finais, quer dizer, você tem direito de se pronunciar, de se defender, com um pleno conhecimento das acusações que são feitas em relação a você, não é? Por outro lado, eu estava observando também, o Cláudio tem razão quando ele diz o seguinte, bom, mas isso não estava na lei, quer dizer, isso é uma inovação jurídica feita a posteriori. Pode anular processos, quer dizer, aí eu acho que o Supremo vai ter que analisar caso a caso, né? Houve prejuízo de fato a réus, houve delação premiada. Eu acho que esse critério dos advogados terem solicitado, não é, que o seu cliente seja ouvido em alegações finais é fraco. Porque ou é um direito ou não é. Quer dizer, ninguém pode ser condenado ou ser prejudicado num processo porque o advogado comeu mosca, né? Quer dizer, então eu acho que, de novo, eu não sou jurista, mas eu acho que é natural que o direito é uma ciência viva, né? Eu estudei direito na minha juventude, é uma ciência viva, quer dizer, então é óbvio que a Operação Lava Jato é uma novidade na história brasileira, muitas revisões vão ser feitas, não é? Nós estamos, acho que no momento agora de revisão de muitos procedimentos que foram utilizados pela própria Operação Lava Jato, em que pese esses áudios todos que foram divulgados aí, eles não servem como prova jurídica, eles criaram um alerta, não é? Eles servem como informação. Você não consta lá como prova, não pode servir de alegação jurídica, não integra processo nenhum, mas a informação está lá. Né? Todo mundo sabe que havia uma relação muito íntima entre a promotoria e o juiz, que isso não pode, que o Código do Processo Penal proíbe, que a Constituição veda, enfim. A informação está lá e você não pode destruir informação. Então, acho que existe um clima hoje no mundo judiciário, o Supremo reflete isso, de revisão, de aperfeiçoamento, de muitos dos procedimentos. E acho que nós não podemos, de hipótese nenhuma, para a democracia brasileira, opor combate à corrupção e o devido processo legal, as garantias individuais, certo? Porque senão a gente joga aí a criança com a água do banho.